Primeiro dia da nossa campanha, não apaguem o espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 1. O apóstolo Paulo vai escrever para os irmãos que vivem ali em Tessalônica, uma cidade na Grécia. A Grécia naquela época, nós sabemos, era o berço da cultura, da filosofia, de vários deuses, falsos deuses, como nós já falamos em muitos outros vídeos aqui, principalmente de Juízes, de muitas ideias, de muitos pensamentos, de muitas filosofias. Em resumo, não era um lugar fácil para se ser um cristão. Era um lugar onde haviam diversas linhas de pensamento, onde havia diversos deuses para se servir, com certeza deuses que eram mais fáceis de servir, porque o próprio Jesus Cristo disse, existem duas portas, dois caminhos, a porta larga e o caminho fácil levam à perdição, e quem adora os falsos deuses anda nesse caminho fácil, mas Jesus fala, mas esforce-se para entrar na porta estreita e andar no caminho difícil, pois esse leva à salvação. Então ser cristão nunca foi fácil, é entrar pela porta estreita, é trilhar o caminho difícil, mas é herdar o céu. Mas o fato é que ser cristão nunca foi fácil, quanto mais na Grécia, naquele tempo, onde haviam tantos deuses, tantas ideias, tantas filosofias. Amém? Mas aqui existia uma igreja que resistia, que era fiel ao Deus vivo e todo-poderoso, independente das circunstâncias que o cercavam. Então aqui, só dessa carta existir, já fica uma mensagem para mim e para você. Seja fiel, resista, independente do território, do ambiente, do local em que você está. Resista firme, batalhe pela sua fé, fique firme, seja fiel e não abandone a Deus por nada. Amém? E Paulo começa dizendo, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora do versículo 2 ao 10, ele vai escrever dando graças, rendendo ações de graça, demonstrando a sua gratidão pela fé e pelo exemplo que os irmãos de Tessalônica têm dado. E ele diz, sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Então aqui tem algo importante. Paulo mencionava sempre os irmãos de Tessalônica nas suas orações. O que isso diz? Que Paulo era um intercessor. Que Paulo, quando dobrava o seu joelho, não clamava apenas a respeito dele próprio. Senhor, faz isso em mim. Senhor, me dá isso. Senhor, me leva a tal lugar. Senhor, faz meu ministério crescer. Não. Quando Paulo dobrava os seus joelhos, ele orava principalmente pelos outros. Certo? Nós vemos isso em Jó, capítulo 42, versículo 10, que Deus muda a situação de Jó, que Deus tira Jó ali da necessidade e o exalta novamente quando Jó ora pelos seus amigos. A gente vê Abraão intercedendo, orando por Sodoma e Gomorra. Então, grandes homens de Deus são exemplos de intercessores, de orar pela vida de alguém. Abraão orou pela vida de alguém, foi chamado amigo de Deus. Jó orou pela vida de alguém e a Bíblia diz que naquele tempo não havia ninguém como Jó na terra. Paulo orava pela vida de outras pessoas e, na minha opinião, foi o maior apóstolo. Então, se nós podemos aprender algo com esses homens, precisamos orar pelos outros. A maior demonstração de amor que você pode dar por alguém é orar por ela. Então pega um caderninho, faz dele o seu caderno de oração, coloca ali o nome de pessoas e ore por essas pessoas. E você receberá uma alegria que eu não consigo descrever com palavras quando você vê na vida dessas pessoas as suas orações tomando forma. Amém? E no versículo 3, ele continua, lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. O que é que os irmãos de Tessalônica têm demonstrado? Agora ele vai falar, o trabalho que resulta da fé. Então só trabalha para Deus, aqui Paulo está falando trabalho para Deus, trabalho para a obra, não trabalhos normais que todos nós temos no dia a dia. O trabalho para Deus resulta da fé. Então só faz a obra de Deus com excelência quem tem fé. O esforço motivado pelo amor. Então só se esforça pela obra, só se esforça para buscar a Deus dia após dia, para criar um relacionamento íntimo com o Senhor, quem o ama.
E por fim, a perseverança, proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então só persevera na fé cristã quem tem esperança, ou seja, quem espera o nosso Senhor Jesus Cristo. Sem fé, sem amor e sem esperança, nós não vamos conseguir trabalhar, perseverar e viver motivado. Nós precisamos ter fé, amor e esperança. Engraçado porque em outra parte da Bíblia, se eu não me engano no livro de Hebreus, a Bíblia diz que no fim restará apenas o amor, a fé e a esperança. Justamente o que Paulo está citando aqui. E entre esses três, o maior é o amor. Porque Deus é amor, o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, de toda a nossa força, alma, entendimento. E o segundo maior mandamento é amar o próximo como a nós mesmos. Então que nós sejamos cheios de amor, fé e esperança, sabendo que o maior desses é o amor. Amém? No versículo 4, Paulo continua dizendo: sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, nós somos escolhidos por Deus. Olha que coisa linda, reconfortante, maravilhosa. Versículo 5, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Então, Paulo está falando, o evangelho não chegou a vocês como simples palavras, como uma filosofia que os gregos aí dizem tanto, como histórias, como lenda, como ficção. Não. O evangelho chegou a vocês em palavra, mas também em poder, em demonstração do Espírito Santo. Amém? 1 Coríntios 4:20, o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder de Deus. Romanos 1,16, não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de salvação, tanto do judeu quanto do grego, ou seja, de todas as pessoas no mundo. Amém? 1 Coríntios 1,18, a mensagem da cruz é loucura para os que estão se perdendo, para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, evangelho não é palavra, evangelho não é filosofia, evangelho não é, palavras bonitas que te fazem chorar e nada mais. Evangelho é poder de Deus, evangelho é transformação, é cura, é libertação, é restauração, é salvação de alma. Aonde está o poder de Deus nas nossas igrejas hoje? Jesus Cristo disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho, batiza em meu nome, quem crê e ser batizado será salvo, quem não crê será condenado. Ide por todo mundo, e os sinais seguirão os que creem em meu nome, está ali em Marcos 16, em meu nome, se beberem algo mortífero, ou forem picados por serpente, não lhes sofrerão nenhum dano. Em meu nome tocarão em enfermos e eles serão curados. Em meu nome falarão em novas línguas. Em meu nome expulsarão demônios. 1 Coríntios 13, ali fala sobre os dons do Espírito Santo. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, profecia, falar em novas línguas, interpretar novas línguas, a fé, cura, milagres e maravilhas, discernimento de espírito e o dom supremo no capítulo 13 e 14, que é o amor. 1 Coríntios 12, 13 e 14 fala dos dons. Onde está o poder de Deus, os sinais, os dons? Paulo está falando, nosso evangelho não chegou a você apenas com palavra, mas com poder. Quem aqui tem desfrutado do poder de Deus, o poder que transforma, que restaura casamentos, que tira do vício, que salva uma pessoa, que faz alguém que a sociedade não dava nada se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus? Aonde está o poder de Deus? Chega de viver ouvindo palavrinhas que nos fazem chorar e isso e aquilo, mas que não nos transformam por dentro. Nós precisamos ser transformados, gente. Nós precisamos levar um evangelho a pessoas que transformam e não apenas que emociona. Amém? Poder de Deus, busque pelo poder de Deus, seja cheio do poder de Deus, ande com pessoas que demonstram o poder de Deus. A Bíblia diz, e os discípulos iam pregando e Deus ia cooperando com sinais, com poder. Amém? Eu quero viver o poder de Deus na minha vida, e você? Versículo 6. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Certo? Então, vamos ser imitadores de Cristo e receber a palavra de Deus com alegria, ainda que em meio às dificuldades. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia
e na Acácia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não é Acácia, é Acaia. Eu li errado antes, tá bem? Me desculpe. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Quem conhece a tua fé? Será que as pessoas conhecem a tua fé? Ou você tem sido um cristão 007, um agente secreto? As pessoas precisam conhecer, precisam ouvir da tua fé. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Pronto. Quase deu ruim aqui. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus o seu Filho, com F maiúsculo, está falando de Jesus, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Então, peraí, muita coisa aqui. Primeira coisa, os cristãos de Tessalônica são exemplos, são um modelo de cristão para os outros. Amém? Nós precisamos ser modelo, nós precisamos ser exemplo. É claro que isso não fala que nós somos perfeitos. Olha o que diz em Atos 17:11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Então Atos 17 está falando que os bereanos tinham mais valor do que os tessalonicenses, mas na carta dos tessalonicenses a Bíblia está dizendo que eles eram modelo. Então eles eram modelo, mas não eram perfeitos. Amém? Deus está te chamando para ser um modelo, para ser um exemplo de fé de cristão para alguém. Ah, mas eu não sou perfeito. Não é mesmo, perfeito é só Ele. É claro que nós temos que buscar a perfeição. Mateus 5, no último verso, não sei se é o 46 ou 48, Jesus Cristo diz: sejam perfeitos como o Pai de vocês que está no céu é perfeito. Então há um chamado para a perfeição. Mas é claro que eu não sou perfeito, eu tenho falhas, eu erro, sou ser humano, eu peco, você também. 1 João diz que aquele que não tem pecado faz de Deus mentiroso. Aquele que diz não ter pecado faz de Deus mentiroso e mente para si mesmo. Então nós não somos perfeitos, mas precisamos procurar ser exemplo, ser modelo. Então seja um exemplo dentro da sua casa, seja um exemplo dentro do seu trabalho, seja um exemplo na sua família, na sua escola, no seu bairro. Talvez você quer ver alguém transformado, mas você mesmo não é um exemplo, não é um modelo. Então seja um exemplo, seja um modelo para alguém, seja a diferença que você quer ver na vida de outro. Você quer que alguém seja diferente, você quer que alguém mude, seja diferente primeiro você, mude primeiro você, seja o exemplo, seja o modelo de fé, imitando a Cristo Jesus. Amém? E aí, Paulo vai dizer ali no fim do verso 9, vocês se voltaram para Deus, deixando os ídolos. Lembra do que eu falei lá da Grécia? Havia muitos ídolos, muitos falsos deuses. Para servir ao Deus verdadeiro, só pode servir a Ele, não pode servir aos falsos ídolos. O que é um ídolo, Vitor? É qualquer coisa que você coloca em primeiro lugar. É qualquer coisa que você se prostra diante dessa coisa. É qualquer coisa que você deixa tomar o lugar de Deus no seu coração, que é o primeiro lugar, que é o de mais importante, que é o de único a ser adorado, a ser louvado, a ser engrandecido. Isso é um ídolo. Pode ser uma imagem, pode ser uma escultura, pode ser uma pessoa famosa, pode ser um carro, um emprego, uma casa, uma posição. Pode ser qualquer coisa que tome o lugar de Deus na sua vida e no seu coração, é um ídolo. E Paulo está falando, vocês deixaram os ídolos a fim de servir o Deus vivo e verdadeiro. E além disso, vocês esperam dos céus o seu Filho, ou seja, Jesus Cristo vai voltar. O seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, esteve morto, mas está vivo e reina para sempre. Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Amém? Então, existe uma ira que há de vir, uma ira de Deus, para julgar os pecadores que não se arrependeram. Pecadores todos nós somos, mas nós somos aqueles que se arrependeram, que creem em Cristo Jesus, que tiveram os seus pecados lavados, perdoados pelo sangue de Jesus que morreu, mas que hoje vive e reina para sempre. Amém? Existe uma ira que há de vir. Que nós possamos escapar dessa ira. Como eu faço isso? Aceitando Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, vivendo em obediência a Ele, sendo um modelo de fé. Amém? Como os irmãos de Tessalônica. Então, não espere ser tarde demais. Escape dessa ira. Espere pelo Filho. Creia em Deus.
seja cheio do Espírito Santo e tenha a certeza de que um dia Jesus virá te buscar e te levará para morar com Ele para todo sempre, nos céus, na sua glória. Amém? Que o Senhor te abençoe e eu te espero aqui no próximo capítulo.